Este material contém depoimentos de empreendedores bem-sucedidos. Sem mais delongas, né, eu gostaria de apresentar para vocês, né, o casal que veio diretamente de São Paulo, né, tem uma experiência muito bacana dentro do negócio Emo e resultado rápido. Eu acho que para quem está aqui, quem aqui que veio aqui, que é um novo empresário e gostaria de atingir níveis altos, elevados, para ter um bom dinheiro e de forma rápida. Então hoje vocês têm a oportunidade de aprender com quem fez de forma muito rápida. Eles são, né, o Léo é empresário, né, do ramo de eventos, né, já tem uma experiência aí com outros negócios, né, ou seja, desenvolve negócio, tem resultado no mercado tradicional. A Renata também, né, trabalha na área de vendas. Então são pessoas que têm experiência, é um casal jovem, né, tem 2 filhos, né, eles também parece que estão planejando o terceiro aí, né? Eu fiquei... Não tenho o terceiro, só 2, né? Então tá bom. Eles são um pouco diferentes de mim, né? Eu tô querendo pelo menos uns 5 e tal, né? Já tenho 2, né? Mas... Então, sem mais delongas, eu gostaria que vocês aproveitassem ao máximo esse seminário. Então, gostaria que vocês recebessem com uma grande salva de palmas o casal, né, que vem diretamente de São Paulo, Leonardo e Renata. Alô, alô, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Todos bem? Primeiro, muito obrigado pelo convite. O Rafa esteve com a gente a semana passada, né? Então, a responsabilidade aumentou, porque realmente ele fez um barulho lá, né? Daí eu falei, e agora, né? Agora nós vamos ter que fazer a altura, né? Se a gente chegar perto já tá bom, viu, Rafa? Adoramos, o pessoal lá ficou super feliz e é uma honra a gente estar aqui. Eu sei que tem muitos líderes, né? Então a gente queria agradecer todos eles o convite e eu espero que vocês possam absorver alguma coisa, né, da nossa história. Como o Rafa disse, esse é o nosso primeiro degrau, né, o Platine. Então a gente não está aqui para ensinar ninguém a como chegar a diamante, mas sim como platina a gente já chegou. Então a gente pode, se tiver alguém interessado aqui, tá? Então talvez a gente possa ajudar, tá bom? Aqui tá bom, né? Todo mundo consegue me ver. É para baixo. Problemas técnicos acontecem, tá vendo? Com a pecinha que fica atrás do controle, né? Então tá. Brasília, a Renata não conhecia, foi a primeira vez, né? Eu já tinha vindo uma vez só a trabalho há muitos anos atrás, então foi muito bom voltar, mudou bastante, principalmente o aeroporto, né? Tá grande, né? Legal. A gente queria agradecer também nossos hosts aí, o Wanderson e a Áurea, muito obrigado, nos receberam super bem. O Rafa fez essa brincadeira porque a Renata começou a sentir um enjoo, né? E eu já tava doendo minha cabeça, porque quando ela começou a sentir enjoo, eu já comecei a tremer, já. Eu falei, ai meu Deus do céu, né? Mas deu tudo certo, tá bem, né? Então tá. Hoje o que nós vamos contar aqui, eu gosto de começar sempre com uma história para ilustrar um pouco. É uma história, não sei se todos já conhecem, é uma história bem diferente, bem dramática, né? Eu acho que algumas crianças aqui vão reconhecer. É a história dos 3 porquinhos, tá? Vim aqui ficar contando historinha. E, os 3 porquinhos, tem para todo mundo aqui. Como que é a história dos 3 porquinhos? A mãe chama os filhos e fala, chega, né, de ficar em casa, agora está na hora de você procurar um novo rumo, procurar sua casa, procurar um lugar para você construir sua vida. E saem os 3 porquinhos, né? Um deles fala, não, vou parar por aqui mesmo, vou montar minha casa de palha aqui. Todo mundo, imagina, vamos um pouquinho mais, aqui é perigoso por causa do lobo, de palha, né? Para que construir uma casa de palha? Não, imagina, eu vou ficar perdendo tempo, por quê? Né? Eu quero aproveitar minha vida. É o que muita gente fala, eu quero aproveitar minha vida, por isso vamos fazer um trabalho rápido, né? Para a gente conseguir ter tranquilidade. O segundo foi um pouquinho além, né? Foi construir a casa de madeira dele e falou a mesma coisa, não vou esperar mais, não vou construir uma coisa muito estruturada, vai demorar muito, eu quero aproveitar. E o terceiro porquinho, que era o mais velho, né? Que acreditava que precisava de um trabalho, construir algo sólido mesmo para
o lobo não chegar e acabar com tudo, ficou lá. Não sei se alguém já passou por isso, né? Mas quando a gente está desenvolvendo um trabalho que as pessoas não acreditam, o que acontece, né? É assim, né? Então eu comecei a trabalhar e você ainda está aí? Eu estou curtindo minha vida, né? Estou curtindo minha vida. Você não, você está trabalhando. E começa a ficar assim, já estavam com a casa pronta, cantando. E o lobo? A gente fez essa analogia. Quem é o lobo na nossa vida real? Alguém, vocês estão ouvindo alguém reclamar da crise? Um monte, né? Então, o lobo pode ser a crise no nosso mundo real, né? Pode ser o desemprego, pode ser as pessoas negativas, né? Então o lobo está sempre por perto. E se a gente construir a nossa casa de palha, não vai durar muito. O que eu queria dizer com essa história? Que a gente está aqui hoje para falar, e é o que a gente acredita, de construir um negócio sólido, né? Esse é um projeto que a gente desenvolve, é um projeto da nossa vida, então não é um projeto que vai acabar amanhã. E a gente não quer só aproveitar, construir rápido para aproveitar um pouquinho, né? A gente quer aproveitar em grande estilo, quer ir para Bahamas, todo mundo junto, levar os amigos, levar a família. É isso que a gente acredita, tá bom? Vou chamar minha esposa aqui para continuar essa parte. E aí começamos o nosso negócio como? Com um padrão de 8 passos, né? Eu acho que quase todo mundo aqui conhece, quem é do negócio conhece, quem não conhece é super importante, né? Porque é ele que vai nos guiar mesmo no nosso negócio. Então eu vou começar aqui com a principal parte, que é defina o seu sonho, né? E depois eu vou falar um pouquinho também sobre o compromisso. Então, defina o seu sonho. O que é sonho? Quem aqui já fez o seu mural dos sonhos em 2015? Muito bom. Quem não fez, façam. Porque é uma experiência incrível. Porque é uma tarde, é um momento que você tem com seus amigos, com a sua família, para ir lá pegar recortes, ficar pintando com canetinha, ilustrar tudo aquilo que você deseja. Porque o sonho nada mais é que a realização de um desejo. E você só consegue assumir o negócio e trabalhar se você tiver esse sonho definido. Então, não é fácil, né? Depois que nós crescemos, a gente acaba esquecendo dos sonhos quando nós éramos crianças. Quero ser bombeiro, quero ser médico, quero ter uma casa grande ou uma casa pequena, não importa. Mas ao longo da vida, a gente acaba esquecendo isso. Por conta do quê? Por conta das pessoas negativas, do chefe, das contas, né? E muitas outras coisas que nós temos na nossa vida. Então, esse é o primeiro passo e é o mais importante. Porque se você tem o seu sonho definido, se você tem o seu desejo ardente e latente, você vai conseguir trabalhar por ele. E nesse negócio, se você trabalhar, você consegue conquistar o seu sonho. Nós estamos no negócio, o Léo vai contar um pouquinho da nossa história depois, não faz muito tempo. Em 1 ano e meio de trabalho, nós já estamos realizando os nossos sonhos. Né? Nós temos muitos sonhos, nós estamos dividindo. Né? Nós temos o sonho de 2015, 2016, sonho da nossa vida. E nesse pouco tempo, a gente já está conseguindo desfrutar um pouquinho, né, daquilo que nós sempre desejamos. Então, aqui eu falo um pouquinho mais do desejo. Então, se você tem um sonho do quê? De ficar um pouco mais com a sua família, né? De aproveitar o crescimento deles. Muitas vezes nós só vemos nossos filhos crescendo na horizontal, né? Porque nós saímos de casa, eles estão dormindo, quando a gente volta, eles estão dormindo. Então, a gente só vai acompanhando isso mesmo na horizontal. Viajar. Quem aqui gosta de viajar? É uma delícia viajar, né? Eu acho que a viagem nos rejuvenesce, né? A viagem que é o que fica para nós o resto da vida. Então, trabalhem para isso, porque vale a pena.
As aventuras, nos desafiar. Cada dia nós temos que nos desafiar mais e mais. E nesse negócio nós somos muito desafiados. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa super tímida, embora eu trabalhe com o público, mas sempre fui uma pessoa super tímida e nunca me imaginaria aqui estando num seminário, porque eu não consigo falar em público dessa forma. Mas eu fui desafiada, né? Os nossos líderes lá, o Hélio, a Fernanda, não, vai, você vai indo aos pouquinhos, e hoje estou aqui falando, lógico, com frio na barriga, com medo, tremendo, mas estou lá, fui desafiada e estou aqui. Viajar mais um pouquinho. Quem aqui quer uma Amarok? Se você chegar diamante aqui, você conquista uma Amarok, hein? Esse carro é tudo de bom. Uma casa grande, uma casa para a família toda. Então, ouse a sonhar. Pega os recortes, pega a revista, jornal, monta o seu mural, deixa lá na sala, na cozinha. O nosso fica no nosso quarto, bem em cima da cama, assim. Então, todo dia a gente acorda, olha para ele, ou vai dormir, olha para ele, porque ele é importante. Ele é o nosso guia e fez muita diferença nessa nossa trajetória. E aqui eu falo também um pouco por que nós não realizamos nossos sonhos, né? Escutamos sempre as pessoas à nossa volta e esquecemos da nossa meta. Nós temos as desculpas, não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo, é muito difícil, eu tenho filhos, eu sou solteira, vou para balada, tô casado, minha mulher não deixa, meu marido não deixa. Então, enfim, a nossa vida é feita de desculpas. Então, se você não driblar isso, você não vai conseguir fazer esse negócio, porque ele não é fácil, porque nós trabalhamos em horários alternativos, muitas vezes, né? Nós trabalhamos à noite e aos finais de semana. Então, sempre vai ter alguma coisa para a gente fazer, sempre vai ter uma festa, sempre vai ter um aniversário. Então, nós temos que driblar isso, nós temos que ter a nossa meta, o nosso sonho e perseguir aquilo. E temos que nos perguntar sempre: eu não posso ou eu não quero? Essa é uma pergunta para fazer uma reflexão mesmo. Está cansado de dar desculpas e desistir dos seus sonhos e não tem a vida que sonhou? Então, essa é uma outra pergunta também que a gente sempre deixa muito próximo de nós e sempre nos fazemos, né? Que é para não esquecer mesmo. E aí, todas essas desculpas é o lobo que fica na nossa mente, né? É o chefe, são as contas, a crise, né? Então, se a gente não conseguir driblar esse lobo, nós nunca vamos à frente. Vou ficar desse lado. E aqui que eu falei um pouquinho dos nossos sonhos de 2015, né? Um dos meus maiores sonhos era ficar um pouquinho mais com as crianças. Nós temos 2 filhos pequenos, o Otávio tem 3,5 e a Elô tem 1 e 3. Então, eles são pequenos e esse ano faz 3 meses, né? Eu saí do trabalho tradicional, estou só com a Emoi e eles estão... Obrigada. E agora eles estudam meio período. Então eu consigo ficar com eles na parte da manhã, que é muito divertido. Principalmente o Otávio, ele acorda todos os dias e fala: mamãe, nós vamos passear onde hoje? Porque ele adorou, porque desde pequenininho ele vai para a escola desde o 6º mês. A Elô começou com 4. E aí ele vai para a escola cedo e voltava tarde. Então, o primeiro dia que eu falei, não, hoje a mamãe vai ficar com vocês em casa de manhã, ele ficou louco. Então, nós hoje já estamos desfrutando um pouquinho mais disso, né? O Léo também com a empresa tem um horário um pouco mais flexível, então também consegue aproveitá-los mais do que antes, né? Nós trocamos um pouco a nossa jornada. Ele trabalha muito mais à noite, onde eu fico com as crianças, e ele consegue aproveitar um pouco mais ao longo do dia. Então, almoça conosco. Então, tudo isso é uma qualidade de vida. Foi algo que nós conquistamos em pouco tempo, né? Orlando, ir para Disney, era o meu sonho ir para Disney. Eu não conheço a Disney. E essa foto aqui, a primeira, nós tiramos no ano passado na convenção de setembro, né? Foi de setembro. E eu falei, nós vamos para Disney. E tá aí. Nós conquistamos aí o mês passado. Com a nossa pontuação de grupo, estaremos lá com a família toda. Então, além de eu conquistar o meu sonho, eu vou com toda a minha família. Vou levar meus filhos, o Otávio, todos os dias. Eles falam, mamãe, nós vamos para Disney no final do ano. No final do ano. Então, é muito legal você poder conquistar isso. E aqui você pode. Se você trabalhar, se você traçar uma meta, você consegue.
Um dos meus sonhos também para esse ano era fazer uma primeira corrida, né? Então eu fiz esse ano, consegui atingir, ainda sou bebê nessa parte de corridas, mas atingi lá 4 quilômetros. E eu comecei a correr porque eu precisava emagrecer em função das crianças e tudo mais, e me apaixonei, e eu faço isso 3 vezes por semana, consigo correr, consigo cuidar das crianças. Então é um momento e é algo que nós conquistamos em pouquíssimo tempo. Então dá para todo mundo fazer, não é fácil. Nós vamos mostrar que a vida com crianças, com os filhos, não é fácil, mas é possível. E aí eu vou falar agora um pouquinho mais do compromisso, porque primeiro você tem o passo 1, define o seu sonho, o segundo é o compromisso. E aí nós colocamos uma definição para tentar apoiar mais, que é o quê? Compromisso é a forma pública ou não de se vincular ou assumir uma obrigação com alguém ou com algum objetivo. A palavra deriva de promessa, ou seja, com promessa. Quando há promessa, há um compromisso. É o compromisso que vai levá-lo à realização do seu desejo. Então, primeiro define o seu sonho, o segundo tem um compromisso. Trace sua meta e corra atrás. Então, assuma o compromisso, primeiro, com você, com a sua família, porque esse é um negócio que nós temos que fazer valendo. Porque nós deixamos muitas vezes nossos filhos em casa, como hoje. Eles foram ontem para os padrinhos dele, e não é fácil você sair de casa e deixar as crianças, então você tem que fazer de verdade. Com o seu upline, com o seu downline. Então, quando você falar, vou fazer 100 pontos, vou fazer 200 pontos, vou no seminário, assuma esse compromisso e vá. E sem desculpas, né? Porque sempre vai acontecer alguma coisa. O Léo vai falar um pouco mais à frente. A gente sempre acontece alguma coisa conosco, né? É impressionante. Toda vez que tem um evento ou nós temos algum compromisso, uma reunião, sempre acontece alguma coisa. Então não deixe que as desculpas te engulam, porque essas são as provas. Porque a partir do momento que você assume um compromisso, sempre vai ter alguma coisa que vai te fazer contra. É igual quando você fala, vou emagrecer. Aí o que acontece? Primeiro fim de semana um churrasco, depois é festa. Então essas são as provas. Então se você não passar daquilo, você nunca vai sair do primeiro passo. E o primeiro passo é o mais difícil. Se não alcançarmos os resultados, não culpemos os outros. E agora o Léo vai falar. Muito bom, né? Falar de sonho, compromisso. O tema compromisso, por quê? Porque foi o que nós fizemos, né? A partir do momento que nós tomamos a decisão, demorou um pouquinho e eu vou contar, mas foi o compromisso que nos trouxe até aqui, né? E é o que a gente acredita. Nós precisamos ter palavra nesse negócio, né? Não é só porque o dia está bonito lá fora que a gente vai falar, não, hoje eu não vou. Por quê? Porque precisa ter algo maior, precisa ter um sonho maior. Por isso que para a gente realizar esse negócio, a gente precisa saber o porquê que nós estamos fazendo isso. E é muito importante isso. E eu vou comentar um pouquinho sobre o compromisso que nós temos primeiro com o nosso negócio, né? O que nós fazemos? Pegamos três partes, né? Que é o desenvolvimento pessoal, a manutenção da rede e o crescimento. Nesses 3 pontos nós desenvolvemos algumas tarefas, vamos dizer assim, que nós temos que fazer todo dia ou mensalmente, alguma delas. Como, por exemplo, 200 pontos. É difícil fazer 200 pontos? Se alguém quiser alcançar a liderança, 200 pontos não é o mínimo que precisa ser feito? Então, assim, 200 pontos é só para... Você precisa fazer todo mês, constante. A gente acredita que nesse negócio não adianta, a gente compara com a academia, né? Não adianta você ir na academia, ficar malhando lá 10 horas no mesmo dia, que você não vai ter resultado nenhum, né? Mas se você for aí 1 hora por dia, o resultado muda. A gente acredita que nesse negócio também funciona assim. Ir a todos os eventos. Qual é o evento mais importante? O próximo. O próximo é sempre o mais importante, né? O próximo seminário, a próxima convenção, a próxima OE, não importa, o próximo é sempre o mais importante.
Tem dias que a gente realmente não está muito bem, não está motivado. Quando você vai no evento, isso muda. Por quê? Porque lá fora a gente escuta a reclamação. Mas quando a gente chega aqui, tem gente otimista, tem gente correndo atrás de sonhos, tem gente buscando um objetivo. E isso dá força para a gente, anima. E a gente sempre está aprendendo alguma coisa nos eventos. Ouvir no mínimo um CD por dia. Eu escutei há pouco tempo atrás um CD, né? E ele falava que se você tivesse, por exemplo, Tim Foley, falando assim, eu vou andar com você durante 40 minutos no seu carro, e você vai ter que me pagar aí R$10, né? Que custa aí um CD, mais ou menos, não é? É um investimento baixo? É o que o CD faz, só que daí a gente pode ouvir o Tim Foley às vezes a semana inteira, né? Andar com ele, né? Então, nós precisamos, o CD é bom por quê? Porque tem muito conteúdo, tem motivação, e a gente não pode estar em evento todo dia. Por isso que a gente precisa do CD, né? Porque todo dia a gente está ouvindo coisas positivas e nos motivando sempre. Ler 15 minutos por dia. Eu estava comentando que eu não lia nada antes de entrar nesse negócio. Não lia. Tinha lido aí uns 2 livros, né? A minha meta do ano era ler 1 livro por ano. E quando eu estava muito inspirado, né, que a gente adorava ir lá fazer as nossas metas, não, esse ano eu vou ler 2, né? E eu nunca lia nenhum, né? E depois que você entra nesse negócio, 1 livro por mês, no mínimo eu leio, né? E hoje eu adoro ler, eu não posso ficar sem leitura. Porque a leitura muda a nossa cabeça, né? Muda a nossa forma de pensar. É claro, se todo mundo estiver satisfeito, falar, não, eu estou bem onde eu estou, então não precisa. Mas se alguém quiser mudar e quiser, né, não está satisfeito com o resultado que tem hoje, precisa ler. Porque a gente precisa mudar a nossa cabeça. Nossa forma de pensar, né? Fazer 2 novos contatos por dia. Todo dia a gente faz 2 novos contatos. Nossa, mas tão pouco, dá para fazer 20, não dá? Dá. Mas tem gente que fala assim, não, eu vou fazer 20, tá bom, então faz. Daí passa o mês inteiro e não faz, né? A gente fazendo 2 contatos por dia, nós temos 60 contatos por mês, né? E isso são novos contatos, ou seja, você manda lá um oi, tudo bem para a pessoa, quando ele responde, ele não é mais contato novo, né? Então a gente vai trabalhando e parece que não, mas isso dá um volume que às vezes você nem consegue de tanto contato, né? Isso, contato via Facebook. Claro que todo lugar que a gente vai, a gente acaba conversando com uma pessoa, pegando o contato dela, mas aí é o primeiro, né? É o contato, não é o convite. E assim a gente começa a esquentar a pessoa e para depois convidar. E o contato com a rede diária. Todo dia nós precisamos falar de Amway, né? Se você não tem rede, liga para o seu upline e conversa com ele. Se você tem rede, fala com o seu downline. Liga para ele, vê se está precisando de alguma coisa. O Zélio tem um evento que a gente escutou dele, que ele falou que quando está indo para casa não falou de Amway, ele chuta lá alguém na rua e falou, você conhece a Amway? A gente precisa, antes de voltar para cá, a gente precisa falar de Amway, tá bom? E eu vou passar um pouquinho, aqui a gente fala um pouquinho sobre algumas estratégias, tá? Cada um deve seguir a estratégia que está sendo aplicado na sua linha. Então, se vocês gostaram de alguma coisa aqui, sempre pergunta para o seu upline para ver se isso está dentro da estratégia, tá bom? O que nós utilizamos na nossa rede? Processo dos básicos. Quando a pessoa entra, ela assina o contrato, ela é um empresário, Amway? Não. De nome né? Porque está assinado. Mas o que ela faz para ser um empresário? Ela faz alguma coisa? A pessoa que entra e não faz nada não pode ser considerado um empresário. Então o que a gente acredita é que ela precisa passar por alguns básicos, tá? Até se tornar realmente um empresário para a gente conseguir trabalhar com ela. Como funciona? O básico 1, o faturamento. Se alguém entra no negócio e não usa os produtos, faz sentido ela chamar a pessoa para trocar de loja, para fazer esse negócio? Então ela precisa aprender a faturar. E o que é faturar? Ela ir lá na loja sozinha e comprar. Ah, não, o kit que eu entreguei tem uns produtos, ela já conhece. Não, ela tem que ir lá, conhecer o produto e fazer a compra. Nós consideramos B1 a pessoa que faz a compra sozinho. E tudo isso é sozinho, tá? Porque aqui a gente quer formar um empresário. O empresário, ele faz as coisas sozinho. Você não precisa ligar para ele e falar, e aí, amigo, você já fechou o balanço de hoje, já fez tal coisa? Não, o empresário é aquele que faz as coisas sozinho. Você não precisa falar para ele o que precisa fazer, né? Então, processo de faturamento. Completou o processo de compra sozinho? Não comprou. Usou os produtos, mas não comprou. O que ele é? Um cliente de luxo. O que é o cliente de luxo? Ele gosta dos produtos, né? Você apresenta, ele entra no negócio. Daí ele vai te ligar, porque ele não sabe comprar.
mas ele quer os produtos. Ele vai falar, você pode vir aqui me entregar um produto? Claro, mas você vai me dar os 30%, né? Porque eu sou empresário. Então, vai se tornar um cliente de luxo. Se ele fez o processo de faturamento, ele faturou? Faturou. Então, maravilha, vamos começar a trabalhar o B2. O que é o B2? É o processo de patrocínio. É isso que dá o crescimento para a rede. E é o mais importante aqui, né? Porque a gente tem casos que a pessoa parou o negócio, né, por vários motivos, hoje não está atuando, e daqui a pouco a gente recebe um e-mail. Olha, essa é a sua linha ascendente, tal. Você olha lá no mapa, ele colocou uma pessoa. Por quê? Porque se alguém para ele na rua, mesmo que ele não esteja fazendo, cara, e aquele negócio da Emo? Vem aqui que eu vou te explicar. Ele sabe fazer. Ele sabe mostrar o plano e ele sabe patrocinar a pessoa. Colocar a pessoa no sistema, tá? Completou o processo de patrocínio sozinho? Ou seja, não, ele fez tudo sozinho. Fez mesmo ou você foi lá e mopou para ele? Né? O empresário precisa aprender a fazer sozinho. Ah, mas é difícil, tudo bem. Ajuda, acompanha ele uma vez, mas o que a gente acredita é que para ser um B2, ele precisa fazer isso sozinho. Então a gente dá todo o apoio, ensina a contactar, convidar, lista de nomes, o que ele precisar, mas ele precisa completar isso sozinho. Tá bom? Estão muito quietinhos, estão conseguindo entender, né? Esse processo, não sei se vocês conseguem visualizar daí. Completou o processo de patrocínio sozinho? Não, comprou os produtos, mas não patrocinou. Vai ser um consumidor ou vai ser um revendedor, né? Então, se alguém o vizinho dele pediu o produto, ele pode revender esse produto porque ele já sabe comprar. Ele não sabe chamar para o negócio, porque ele não completou o B2. Mas ele consegue revender os produtos e utilizar. É bom quem utiliza só os produtos? É bom, né? Aqui o que a gente quer? Que a pessoa alcance o sucesso dentro da Emo. E o que é o sucesso? Não sei, tem gente que o sucesso é chegar a diamante. Tem gente que o sucesso é economizar, né, com as compras em casa. Tem gente que vir nos eventos e conversar com as pessoas. Não importa, aqui tem espaço para todo mundo e todos eles são importantes para a nossa rede, tá? Então, se virou um revendedor ou um cliente, ou ele vai consumir isso, perfeito, ele já vai fazer isso sozinho, né? E se ele não completou o processo de patrocínio e parou? Aliás, se ele completou o processo de patrocínio, ele vai para o B3. O que é o B3? É o treinamento. Ele já precisa treinar a rede dele. Se ele já completou o processo do B2, ele já tem rede, nem que seja uma pessoa, certo? O que ele precisa fazer nesse B3? Treinar a equipe. Para ele treinar a equipe, ele precisa ouvir CD? Ele precisa ir a eventos? Então, B3, todos eles, a gente sempre fala dos eventos, né? Olha, é importante, o evento é legal, é isso, tal, mas no B3 ele precisa ir. Né? Porque não tem como ele treinar, capacitar se ele não está se capacitando, né? Não tem sentido. Então, a gente acredita que o B3 ele tem que estar se treinando e treinando a equipe. Ele tem treinamento? Ele ensina como comprar? Ele ensina como mopar? Ele ensina todo esse processo? Não. Então, ele patrocinou, não treina a equipe. Ele é um empresário limitado. Por quê? Porque ele consegue colocar gente, mas ele não vai conseguir com que o negócio cresça, né? Porque ele não tem conteúdo, ele não consegue explicar para a pessoa. Então, ele vai ser um empresário limitado, tá? Ele até consegue colocar algumas pessoas, mas não vai conseguir grandes resultados sem estar no evento. E se ele completou o processo do B3? Ele já tem uma equipe que ele está treinando. Parabéns, o trabalho começa aqui. Ele se tornou um empresário. Ele sabe fazer o básico do negócio sozinho. Ele sabe comprar, sabe mostrar o plano, sabe treinar, frequenta evento. Então agora ele é um empresário. E o trabalho começa aqui. O que nós promovemos na rede? Primeira coisa, livros, né? 15 minutos por dia. Ah, eu não tenho tempo. 15 minutos por dia. Nem se for na hora do almoço, tira 15 minutinhos que você ia olhar a internet, que você ia ler um jornal, que você ia tomar um café e leia, porque é muito importante. E é o que a gente comenta aqui. Tudo que a gente aprende nesse negócio não é só para ser usado na Amway. A gente está conversando hoje sobre isso. A gente pode usar em todos os campos da nossa vida. Então, promove muito forte a leitura.
Seminário, o seminário do Rafa aí, que foi o último, foi sensacional. E assim, tem gente, aconteceu, eu não pude ir porque aconteceu um problema. Tá bom, mas às vezes é nesse evento que você escutar alguma coisa que pode mudar a sua forma de trabalhar na Emoi. Tem muita gente que eu escuto, que em determinado evento despertou. Eu mesmo, foi numa convenção que eu vi as coisas acontecendo, eu falei, eu vou fazer. Então é importante o seminário, vocês estarem aqui, e a gente sempre está junto com quem está nos eventos. Por quê? Um sábado bonito igual esse, quem está dentro da sala é porque quer alguma coisa, né? Aquele que falou assim, eu tive um aniversário do primo, do genro, do meu cunhado, não dá, entendeu? Então esse é o investimento mais caro que nós temos, é no seminário e nas convenções. Por quê? Porque é o nosso tempo, né? Então, se a pessoa está disponibilizando o tempo dela, eu vou disponibilizar o meu também para ajudá-la. Se ela não investe nela, eu também não vou investir, né? A convenção, aí foi a última convenção, mas a próxima vai ser agora em setembro, em Santos. Todo mundo já tem um convite aqui da convenção? Quem vai para a convenção aqui? Muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho também. CDs, né? Como eu já falei, CDs tem motivacional, técnica, tem sobre produtos. É sempre muito importante o CD. Todo dia um CD, né? Eu não sei se vocês têm esse problema aqui. Lá em São Paulo é mais tranquilo. Por quê? Porque a gente tem um probleminha que é o trânsito, né? Então, você vai para qualquer lugar lá, pronto, já dá para ouvir uns 2 CDs sem nenhum problema. Outra coisa, a lozinha, né? A gente está com dificuldade agora com os tripé de achar, né? Difícil, a lozinha é fácil. Agora esses tripé estão dando um trabalho, né? Não, a gente está fazendo alguns testes. Se a gente souber, a gente vai começar a divulgar isso. Não é? Por quê? Então. Por que a lousa é importante? Lembra que eu falei do B3? O B3 precisa treinar a sua equipe, né? E como vai treinar a equipe? Precisa da luzinha, né? Vem aqui na minha casa, sempre está com ela no carro, mostrar algum plano, enfim. Os treinamentos semanais. Aqui, como nós crescemos foi através desses treinamentos semanais, né? Eu vou mostrar uma foto que foi onde tudo recomeçou, né? Mas desde então não parou. Então aqui são os treinamentos que até hoje, toda quarta-feira a gente faz esse treinamento, né? Ali embaixo tem Bragança também, que é de terça-feira, tem algumas outras redes, mas a gente acredita que é ali que vai tirar as dúvidas. Todos os eventos são importantes, OE, seminário, mas esse treinamento, você vai na casa da pessoa, é ali que às vezes você descobre a necessidade dela, é ali que ela vai falar dos problemas e vai realmente falar qual é a dificuldade que ela está sentindo. Então, esses treinamentos, a gente sempre consegue focar em alguma coisa. E assim, a gente já passou por treinamento que tinha uma pessoa. Não tem problema, ótimo, né? Não vai ninguém. Na outra, tá cheio. Semana passada tinha um monte de convidado. Então, a gente não pode parar, né? Sempre tem que continuar. Deixa eu pegar uma aguinha aqui que já está... muito obrigado, viu? Foi você? Então, os treinamentos semanais, a gente pratica isso. Ó, a Rê com barrigão lá ainda. O desenvolvimento na rede. Como que a gente trabalha lá? Aqui tem OE também, né? Toda semana. Tá. Quando a pessoa entra, a gente começa com esses treinamentos B1, B2, B3. Nós vamos até a casa dela, ou tem, que a gente faz na nossa casa também. Enfim, depende da localização. Praticamos sempre nesses treinamentos. E na OE, a gente dá o exemplo, né? Então, toda segunda-feira, lá em São Paulo, a nossa OE é de segunda-feira. Toda segunda-feira nós estamos lá. Não a Rê, né? Que a gente... Aqui é a sociedade, né? Cada um faz uma coisa, né? Então, eu que fico responsável por ir nos eventos, mas toda segunda-feira eu estou lá na UE, né? Então, os seus convidados e os downlines acabam frequentando, começam a entender a importância desse evento. Que muita gente fala, é tudo a mesma coisa. Não é. É um dos eventos mais importantes que nós temos, né? Por quê? Porque é ali que a gente aprende, é ali que a gente conhece outras pessoas de outras redes também, que está perto dos seus downlines ou dos uplines, né? Então,
assim que a pessoa bate aí 9%, ou que já entrou e já está fazendo alguma coisa, ela vai dar um depoimento, né? Então sempre no final, lá tem, aqui também tem treinamento e MOP, é só MOP, tem os dois. Lá também a primeira parte é treinamento, depois a gente mostra o plano e no final tem um depoimento. Esse depoimento é sempre feito por uma pessoa nova. Por quê? Porque ela vai ficar 2 minutos lá falando. E quando você vai a primeira vez, você fica tremendo, fica nervoso. Mas é 2 minutinhos, é rapidinho. Tá bom, eu vou. E daí fala, não foi tão difícil assim. Fiquei tremendo, gaguejei, mas tudo bem. É assim que começa. Então, é o primeiro passo. E a gente começou assim também. Nós fomos lá na frente, falamos algumas coisas. E falando nisso, o Hélio... Quem esteve aqui no seminário do Hélio e da Fernanda? Bastante gente. Então, não sei se vocês vão lembrar. Eu vou contar, tá? O Hélio falou assim... O seminário foi gravado. Eu falei, que legal, queria ver. Eu nunca assisti o seminário do Hélio, né? E eu comecei a ouvir, ele foi bem legal, né? Acho que todo mundo gostou. E ele fala muito de liderança, como que você tem que errar bastante. Ele contou uma história. Não sei se vocês lembram, eu vou contar de novo, não sei porque eu estou fazendo isso, mas eu vou contar. Que teve um empresário lá que colocou dentro de um pote macarrão, água, e começou a falar, esse aqui é o braço, esse daqui é o coração, esse daqui é não sei o que, o fígado, como se fosse cada parte do corpo. Daí o que ele tinha que fazer, ele tinha que colocar a acerola, né? E ele foi lá e colocou alvejante, né? E eu só percebi que eu tinha feito isso 1 ano depois, sabia? Quando eu ouvi esse CD, ele falou, hoje ele é platina. Eu liguei na hora para ele. Eu falei, Hélio, você tá de brincadeira comigo. Você foi lá em Brasília e contou isso e eu não sabia, né? Então, assim, e a gente aprende muito com ele. Eu vou contar que a gente demorou um pouquinho para desenvolver esse negócio. E eu sempre falava, cara, por que você deixou tanto tempo, né? E são coisas que a gente não entende. Depois que a gente vai entender que não adianta falar assim, cara, você fez errado, você é burro. Não adianta fazer essas coisas, né? Por quê? Porque o aprendizado, nós temos que passar por isso. Mas, enfim, eu não gostei nada disso, de ver uma coisa, ouvir uma coisa dessa, mas eu liguei e fiquei uma meia hora rindo com ele no telefone, viu? E ninguém percebeu. Lá tinha, o Rodrigo estava lá, estava todo mundo lá da equipe. Daí estava ele e a Fernanda, falou, meu Deus, não sei o que aconteceu, mas vendeu alvejante, realmente, a gente vendeu bastante. Que foi na casa da mãe da Rê que a gente estava fazendo a inauguração de loja dela, né? Maravilha. Depois do depoimento lá na Open, tem os treinamentos mensais, que esse é o treinamento que o Hélio dá para toda a rede. Agora a gente vai desmembrar, porque começou um volume muito grande, então às vezes eu dou o treinamento, Hélio, agora nós vamos desmembrar, porque começa a ficar muito cheio, né? Então você dá uma diminuída para ser mais produtivo. Nesses treinamentos, a gente coloca as pessoas que estão se desenvolvendo, sempre as pessoas estão comprometidas, né? A gente envolve nessas coisas, por quê? Porque ela já está mostrando que ela quer trabalhar, então a gente, é uma forma de reconhecer. Então chega num treinamento desse, ela começa, eu não tenho ainda muita noção para dar um treinamento, então ouve esse CD, monta um treinamento e vem dar esse treinamento aqui para a gente. O que é legal do CD? Porque, primeiro, a pessoa vai ter que ouvir o CD mesmo, né? E quando a gente ouve o CD para montar um treinamento, é completamente diferente. A gente fala, não acredito que esse cara está falando isso. Eu ouço o CD tanto tempo, porque a gente presta atenção, anota, monta o treinamento. Então, o que nós já estamos ensinando para as pessoas? Que a gente já está ensinando ela a montar um treinamento, a absorver informação e já montar esse treinamento. É mais um contato que tem no palco. Aqui, quando chega a 15%, aqui a Clé, que também é da nossa rede, foi a primeira vez que ela foi no palco mostrar o plano, foi muito bem, é muito legal ver esse desenvolvimento. E ali vocês assistem também o treinamento do Henrique, né? E depois o treinamento do Henrique, às 21 horas, normalmente mostra o plano. Ali quem está mostrando o plano é o Rodrigo, que é da nossa rede, foi até host do Rafa, né? E uma pessoa assim incrível, estão trabalhando muito, ele e a Raíssa. E ali é o Otávio, meu filho, falando, oi tio Rô, só que ele não estava respondendo, né? Então é um processo que a gente vai fazendo, que as pessoas elas vão se capacitando, né? Aos pouquinhos. Assim como o Hélio fez comigo e não me contou, né? As coisas vão acontecendo. Seminários. Ali está a nossa primeira
qualificação, que foi a qualificação de prata e a primeira qualificação das pessoas da nossa equipe, né? Então, o Rodrigo, a Fabi e a Rê com barrigão ali, né? Ela estava com 8 meses, quase 9, né? E é muito emocionante, né? Quando a gente vai ser reconhecido. Eu achei que ia nascer no palco mesmo, mas deu tudo certo, né? Conseguimos segurar. Um outro fato legal aqui também, sempre depois dos seminários, a gente sai para jantar com o palestrante, as pessoas conseguem conversar, tirar alguma dúvida que ela teve. Aqui, depois que a Elô nasceu, a Rê, ela não consegue acompanhar todos os eventos, porque são os 2 filhos agora, a gente não tem muita flexibilidade para deixar ele com alguém. E aí a Elô era muito pequenininha, agora está retomando, né? Mas o que acontecia? A gente ia para o seminário, eu ia para o seminário, a gente assistia o seminário, depois a Renata ia direto para o restaurante. Eu pegava uma carona, ela ia de carro até o restaurante. E lá no restaurante, tudo bem, eu estava com um palestrante ali, dando de mamar para Elô, tudo. Mas o importante é que a Rê também conseguia participar, estar junto com a equipe, conversar com o palestrante. Então, assim, tem coisas que não são do jeito que a gente gostaria, mas não tem problema, o importante é a gente fazer, né? E ali foi em janeiro que estava a Nancy Patusco, que veio aqui, e ela é uma mulher muito forte, né? Foi um seminário muito bom, e ela veio dia 31 de janeiro. Por que eu não esqueço disso? Porque nós fomos sair para jantar, né? Nesse dia você não foi jantar, né? E daqui a pouco, a gente já tinha combinado, saiu do restaurante, vamos para o fechamento, né? Que faltava fechar algumas pessoas ainda da equipe, estava todo mundo combinado, vamos lá para casa, para minha casa, até por causa da Rê, que ela não tinha ido, a gente ia ficar com ela. Daí daqui a pouco eu não sei, então tá bom, tchau, onde vocês vão? A gente vai fazer o fechamento lá em casa. Eu posso ir? Claro que você pode ir, né? Então assim, depois estava Esmeralda de Portugal lá em casa, e a gente olhava assim, cara, que demais isso, né? É como se a gente fosse uma palestra de um diretor, um presidente de uma empresa, e o cara no final vai lá para sua casa. E ela comentou com a gente, que foi muito legal, que ela já viajou bastante, mas ela falou que ela não gosta de viajar sem a Amway. Por quê? Porque quando ela viaja pela Amway, primeiro, você chega no aeroporto, tem alguém para te receber. Você consegue conviver realmente no ambiente que as pessoas estão vivendo, né? E isso não tem em lugar nenhum. A gente pode ter todo o dinheiro do mundo, comprar passagem, mas isso daí dela estar junto, participando de um fechamento. E tinha um monte de gente esse dia, né? Foi gente de outras redes, foi um barato. Então são coisas que realmente muito legal. Vamos ver, né? Se a gente vai ser convidado. Isso daqui é só para vocês ficarem, tá? É uma dica só, tá? A minha primeira convenção foi no Rio de Janeiro o ano passado. Oi? Foi. Quente, tá muito quente aquela convenção. Eu tenho muita coisa para falar dessa convenção, vou deixar até para a segunda parte, mas o que eu posso falar? Por que eu falo que os eventos são tão importantes? Porque foi lá que eu tomei a decisão, né? A gente demorou muito para fazer esse negócio, mas chegou na convenção, eu olhei para a Rê, ela grávida de 7 meses, foi um pouquinho antes, né? E eu falei, e agora, né? E a gente realmente foi lá e definiu que eu tinha que ir. Eu fui sozinho, ela grávida de quase 8 meses, a gente com um filho pequeno. Falou, vamos fazer esse negócio? Vamos, tem que fazer. Então, o Hélio falou assim, cara, se você quer fazer, você tem que estar na convenção. Eu falei, cara, ele falou, eu tenho que ir, né? Porque não dá mais para ficar brincando, né? Então, a gente precisa. E eu vou contar um pouquinho algumas coisas que aconteceram, tá? Mas foi realmente uma convenção que eu tomei a decisão lá, tá? Eu estou ali no meio, depois eu explico porque eu não tenho uma foto melhor, tá? E o que tem na convenção de tão legal? Primeiro, você encontra um monte de gente, né? Você conhece um monte de gente. A gente já tinha se encontrado aí em algumas convenções, né? De vista, então você começa, aquele lá que é fulano, não sei o quê. É muito gostoso. Não precisa falar do conteúdo, né? Porque a gente fala, o investimento que a gente faz nesse negócio, dependendo da localização, a gente sabe que acaba saindo um valor alto, né? Mas vamos ver o investimento que a gente vai fazer. Se eu não tivesse ido nessa convenção do Rio de Janeiro, quanto que eu teria perdido, né? Ou deixado de ganhar por não ter ido? Então, assim, a convenção é algo que todo mundo precisa estar. As pessoas falam, não tenho dinheiro, não tem problema. Toma a sua decisão. Mas se você quer fazer esse negócio sério, você precisa estar na convenção, né? Então, na convenção, o que tem? Tem essa galera aí animada, tem bagunça. Tem reconhecimento. Aqui tem o reconhecimento de prata da Estelinha ali na primeira foto. O Hélio, né? Chega na Safira.
nós fomos reconhecidos também aqui como... Aqui foi como platina, né? Como platina. E ali ele saindo no palco, né? O Alexandre Carini também indo... Só o Alexandre, no caso, né? Tudo é o Alexandre Carini. Eles já são praticamente uma coisa só, né? Até no Facebook, acho que é por isso. Então, ali foi depois do palco. Então, a energia, o calor, a gente tá do lado do diamante. Olha, ó, cara de orgulho, né? Que ele olha, né? Ó, que bonitinho. Já chegou a platina, né? É legal. Tem conteúdo, né? A gente viu aí um crawl que bateu o crawl com 26 anos, é isso? Com 26 anos ele já era coroa. Então, você acha que ele tem algum conteúdo para passar para a gente? Né? Foi uma colombiana que já tem o CD dela, né, que é fantástico. E no CD a gente sempre escuta algo que a gente não escutou lá. Né? Ela fala muito sobre educação, ela conta várias coisas que foram difíceis na vida dela, e muito forte, né? Na convenção, vai falar assim, no CD tem tudo? Não. Só na convenção você pode sentir aquela energia. Se num seminário já é legal, imagina numa convenção aí que a gente espera bater mais de 3.000 pessoas agora em setembro, né? Na convenção tem diversão também, né? Ali a gente pegando o avião com os nossos... O meu sogro e minha sogra foram para cuidar das crianças. O Hélio e a Fernanda fazer uma careta, não deixa a Fernanda saber disso. Aqui a equipe mandando, todo mundo no aeroporto, embarcando. E essa daqui, tá vendo esse pessoal de boca aberta? Esse negócio de WhatsApp, sabe? Manda foto, daí a gente manda, não, tem que ser com a boca aberta. Por quê? Ah, tem que ser com a boca aberta. Tá bom, vamos abrir a boca. E aquela menina do lado direito é a motorista do táxi. Então, assim, os taxistas, quando a gente pegava o táxi para ir do hotel até lá, eles ficavam doidos, né? Porque entrava a gente com aquele clima e todo mundo perguntava, mas o que vocês estão fazendo? O que é isso? Porque a gente chegava que nem maluco, né? Eles achavam que a gente era maluco mesmo. Essa menina, ela fez aniversário semana passada, claro, já está no meu Facebook, né? Então, assim, é muito legal porque esse calor, essa energia passa para as pessoas que não estão no negócio. Imagina para a gente, né? Que está sonhando, que está acreditando que as coisas vão acontecer. Já disse que tem diversão, né? Então, aqui deve ser... algumas horas da madrugada, lá no hotel, com o Mário, o Hélio, a Fernanda, todo mundo, tomando um cafezinho à tarde, a equipe da Estela. E ali ali, o que aconteceu? E primeiro ele se vestiu de Yamamoto, colocou até a peruca lá, né, cabelo de alguém. E ali tinha uma pessoa na nossa rede que estava ausente. E é uma pessoa muito querida, que todo mundo gosta muito. Então eles fizeram a hashtag ali, né? Então foi muito legal esse dia, porque chegou uma menina, né, do nada, a Érica, dela chegou, era para fazer um P, né, que era o Volta Polite. Daqui a pouco a menina foi lá e fez um negócio assim, né? Então na convenção tem essas coisas, tem essas besteiras que a gente faz, que é muito divertido, né? E a próxima convenção vai ter o Mário Rodrigues, que a gente já nos encontrou. Alguém conhece aí, já ouviu um pouquinho, né? O que ele passa, o conteúdo... Ele é um palestrante profissional mesmo, né? Ele é muito profissional na maneira dele trabalhar. Ele demorou muito para ele se desenvolver. Ele ficou muito tempo como Platina Jurássico, né? Que ele chamou. E ele teve um crescimento depois disso muito rápido. Então a história dele é muito legal. O Hélio é suspeito também em falar dele, porque desde o começo o Mário Rodrigues foi que fez o Brasil alavancar numa determinada época. E uma vez o Hélio estava no treinamento, esse de quarta-feira, logo no começo, e ele mandou uma mensagem para o Mário Rodrigues: estamos fazendo treinamento de profundidade dinâmica. E o Mário mandou uma mensagem para a gente no nosso treinamento, né? Então foi muito legal. E o Steve Yeager, que a Renata mostrou aqui o padrão de 8 passos, ele é filho do Dexter Yeager, que nada mais, nada menos é o cara que escreveu o padrão de sucesso. Que ele falou, se quer chegar ao sucesso, segue esses 8 passos. Ele criou isso, né? Ele é um dos maiores do mundo e essa já é a segunda geração. Então, é o que a gente fala, que a gente trabalha para deixar o legado também para os filhos. Ele está provando que é verdade, porque o pai dele construiu e ele assumiu o negócio do pai dele. Então eu estou muito ansioso por essa convenção, tenho certeza que vai ser demais. E para finalizar, qual porquinho você quer ser? Porque no final, quando você alcançar o sucesso, os outros vão querer ficar dançando do seu lado, né? Não é assim? Então, pessoal, a gente se vê na segunda parte, tá bom? Obrigado. Este é o final do programa.